Bíblia, Gálatas 5:16. Vamos ver. Nós temos uma palavra muito boa e eu queria falar aos irmãos sobre a nossa escola dominical. Está aqui a lição que nós estamos entrando hoje. Não tivemos aula domingo, por esse motivo nós queremos dar uma pincelada nesta lição. Fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós temos o nosso comentador da lição desse trimestre, o pastor Osiel Gomes. Não é o Gesiel, é o Osiel Gomes. E nós estamos com a lição dividida em 13 lições. E vai ser muito bom para quem se interessa e tem desejo de crescer espiritualmente. Capítulo 5, versículo 16 de Gálatas diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o e o espírito contra, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro, já antes vos disse, e que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o que? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Olhem, nós estamos diante de um texto que é muito importante para os dias que nós estamos vivendo. Quem leu a lição, ou quem tem a lição da Escola Bíblica Dominical e não deve ficar sem a lição, pelo fato de que a lição da Escola Bíblica Dominical é uma escola teológica que nós aprendemos e nós vamos tirando dúvidas, e principalmente quando você consegue comprar um livrinho, que é pequeno, um livro como esse que fala sobre a lição, as obras da carne e o fruto do Espírito. Todas as lições da Escola Bíblica Dominical, ela tem um livro com auxílio para nós nos inteirarmos mais do assunto. E quando nós falamos de carne, logo nós pensamos no nosso corpo. Achamos que as obras da carne é aquilo que o nosso corpo faz. O nosso corpo, ele é como um veículo esperando alguém para ser dirigido. E dependendo do condutor, é aquele condutor que cuida ou que não cuida do veículo que está dirigindo. O nosso corpo, ele responde àquilo que nós tomamos de decisões dentro dele. Às vezes nós dizemos assim, a carne, a obra da carne, nós logo pensamos que as obras da carne é a carne matéria que nós palpamos aqui. Não, é uma guerra que tem dentro de nós de dois espíritos: o espírito que Deus quer que seja perfeito e o espírito do diabo que guerreia contra nós para que nós não venhamos fazer a vontade de Deus. Esta guerra travada que está dentro de nós é algo que o ser humano nunca vai se livrar nesta terra, a não ser quando ele for arrebatado, ou quando ele vencer, ou morrer aqui, e morrer como um vencedor, como disse o apóstolo Paulo, combatendo o bom combate, acabando a carreira e guardando a fé. Caso contrário, você enfrenta uma batalha
vence ela, mas daqui a pouco você entra em outra batalha, porque nós vivemos num campo minado, onde as batalhas vão ser sempre contra nós. Por quê, pastor? Porque o Espírito que Deus coloca em nosso coração é o Espírito que quer fazer com que nós venhamos buscar as coisas de cima. O Espírito de Deus anseia em transmitir para nós seres humanos, não para este corpo, porque este corpo aqui não tem culpa da atitude que eu tomo, ou que deixo de fazer o que eu faço de errado, mas do meu subconsciente, da minha alma e do Espírito. Aí eu tinha muita coisa no Data Show para passar, tem 35 slides, não vai dar para fazer tudo isso, mas eu vou tentar dar uma pincelada por cima do que eu quero passar para os irmãos, em que o ser humano, ele não diferencia muito de uma pessoa para outra. Nós mudamos, a diferença nossa de um para o outro é que um é mais gordo, outro é mais baixo, o outro é mais feio, outro é mais bonito, mas os órgãos que um homem tem, um outro homem também deve ter, a não ser que ele tenha uma deficiência. A mulher também. O que muda de um ser humano para o outro ser humano? Muda é o estado que ele vive, se ele é uma pessoa temente ou se ele deixa de ser uma pessoa temente a Deus. É isso que vai revelar a identidade de cada cristão. Quando nós olhamos que o apóstolo Paulo está preocupado para nós não andarmos na carne, ele não está falando deste corpo ambulante aqui, ele está falando daquilo que nós tomamos com atitude, daquilo que nós nos revelamos através do corpo, porque através do corpo se manifesta aquilo que está dentro de nós. O nosso corpo é apenas um retrato daquilo que vive dentro de nós. O nosso corpo é apenas um retrato daquilo que nós somos no dia a dia. Às vezes nós se vestimos bem, às vezes nós estamos com o melhor terno, às vezes nós estamos na igreja e dizemos assim: eu sou crente já há muitos anos, estou dentro da igreja, mas talvez lá dentro do teu coração você ainda não nasceu de novo. Isso pode acontecer. Você pode estar dentro de uma igreja, apenas ser um religioso e ainda não ter um novo nascimento, ainda não ter experimentado aquele gozo da salvação, aquela alegria da salvação. Aquela pessoa que está sempre irritada, nervosa, que não tem um prazer na vida, que tudo para ele nada dá certo, porque ele acha que ele é o pior, que ninguém sofre igual ele, que ele é o mais pequeno, aquele espírito de inferioridade. Isso é porque ainda não conheceu o Espírito de Deus que está dentro dele, que é um Espírito que traz alegria, contentamento, gozo, paz. Tudo que você imaginar de bom no seu coração, Deus tem para dar para nós. Mas por que nós não ganhamos isso? Porque o espírito maligno que está dentro do ser humano, o velho Adão, que já nasceu conosco, ele está dentro de nós. E esse velho Adão, esta velha natureza, esse velho Osni, Erni, Elias e tantas outras pessoas que tem aqui, se eu citar o nome de todos, isso acompanhará nós toda a nossa vida terrena. O que é preciso fazer para que eu mude então? É preciso que eu limpe o meu corpo através da purificação do Espírito de Deus, que Deus, através da sua morte vicária no Calvário com o seu Filho Jesus Cristo, Ele abriu uma parede de separação, trazendo a mim a salvação, trazendo a nós um plano maravilhoso que nós podemos adentrar as mansões celestiais através das orações, através dos nossos clamores, dos nossos cânticos, da nossa adoração. Nós conseguimos falar com Deus, coisas que no Antigo Testamento não se conseguia. Hoje você consegue. Hoje você consegue falar com Deus em qualquer lugar, entre aspas, em qualquer lugar, quando você está preparado para falar com Deus. Porque tem gente que diz assim: em qualquer lugar que eu vou, eu consigo falar com Deus. Isso vai depender muito de como você está diante de Deus, como eu estou diante de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o velho homem, ele não consegue se conectar com Deus, o homem sem Cristo. O homem precisa de Cristo para conseguir falar com Deus. Por quê? Isso é para não invalidar a morte de Cristo no Calvário. Se nós conseguíssemos chegar a Deus sem Cristo, a morte de Cristo no Calvário seria em vão. Então, para esse, Cristo morreu para perdão dos meus e dos teus pecados. A Bíblia diz que no Antigo Testamento utilizava-se muito a palavra se chegar a Deus, ou seja, se aproximar de um profeta. O profeta
socialmente nós temos uma hierarquia eclesiástica, mas diante de Deus, todos nós conseguimos chegar diante dele e conversar com ele, contar os nossos problemas, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, e ele está sempre com seus ouvidos atentos a ouvir. Mas por que, pastor, então que eu preciso às vezes contar para alguém o meu problema? Porque nós temos falta de fé em dizer que Deus está pronto para sempre nos ouvir em qualquer circunstância da nossa vida. Ele está com seus ouvidos abertos, pronto a nos atender, e nós corremos às vezes para o vizinho que nós enxergamos, porque a nossa concepção é que se nós não vemos as pessoas, se nós não sentimos as pessoas cutucarem nós, responder para nós, nós não vamos ser ouvidos. É o contrário, Deus, Ele se deixa achar em qualquer situação, não importa no vale que você ande, não importa a dificuldade que você esteja, se você clamar, Ele diz assim, ó, eis-me aqui fala, porque eu quero te abençoar. Então Deus, Ele é Espírito, e Ele importa que aqueles que se aproximam dEle, creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você tem que entender que se você está aqui nesta noite, não é porque você tem um bom nome, isso faz parte, não é porque você se esforçou, isso faz parte também, mas é porque dentro de você tem algo que impulsiona você, dizendo assim, ó, você não pode perecer e ir para o inferno, você tem que ir para o céu. O Espírito Santo está empurrando você para cima, para o céu, o diabo quer empurrar você para baixo, Deus está chamando você para cima, e essa luta é travada, e vai vencer aquele que você alimentar mais. Se você alimentar o Espírito, você vai ser um grande crente, cheio do Espírito Santo, vai vencer as lutas, as dificuldades. Mas como eu venci, pastor? Nem eu sei como você venceu, mas Deus me deu vitória, porque você confiou e creu que Ele pode fazer as coisas. Diz a Bíblia que o homem, para viver uma vida de novidade de vida, ele não consegue viver sozinho. Não tem como eu fazer uma pessoa ficar nova, não existe. Você pode ver que quando nós começamos o culto, era 19 horas e 45 minutos, nós já estamos em 20 horas e 42, então já ficou para trás aquilo que nós começamos, tudo vai ficando para trás, e ninguém fica novo no passar do tempo. Por mais que você tente se prevenir, se cuidar, usar óculos escuros, passar creme, para não ficar com ruga e tantas coisas, mas vai chegar um dia que nada disso vai resolver, né? Vai chegar um dia que esse corpo vai se deteriorar, ele vai envelhecer, as células vão morrendo, as crianças caem, os pais não vêm, isso acontece, não tenha problema, vai orando que Deus não vai acontecer nada com ele. E isso acontece no mundo das pessoas que estão vivas. Ora, quem está vivo, acontece essas coisas, e você não pode se distrair por isso. Por quê, pastor? Porque nós sabemos que um dia este corpo vai ter que enfrentar a sepultura. Quando nós chegamos numa reunião fúnebre, lá vai dizer assim, ai meu Deus, eu não queria estar aqui. Quem é que quer estar numa reunião fúnebre? Todos querem estar numa festa, num aniversário, numa churrascada, menos numa reunião fúnebre. Por quê? Porque ali você vê que todos nós vamos passar um dia por isso. Não tem como escapar. Ah, você vai falar assim, ó, vamos falar de homens famosos, vamos falar de Abraão Lincoln, vamos falar de Abraão, vamos falar de Ló, vamos falar de Jó, vamos falar de tantas pessoas que eram famosos. O amigo de Deus Abraão foi isento da morte? Não, passou pela morte. Então todo ser humano é destinado a nascer, a Bíblia diz que o homem é destinado a nascer e depois vir o juízo. Então nós precisamos entender que o homem, para viver em novidade de vida, ele precisa do Espírito de Deus. E para ele ter o Espírito de Deus, ele precisa nascer de novo. O Espírito de Deus não está na nossa vida de qualquer maneira. Ele precisa achar uma casa adornada para ele pousar, para ele morar. Não tem como o Espírito de Deus morar em uma casa que não tenha uma limpeza. Tem um hino dos semeadores que diz que ele entrou na casa, pinta de vermelho, põe nas paredes o sangue do cordeiro, e todo crente precisa ser lavado no sangue do cordeiro. Precisa. Sabia que você precisa, eu preciso, nós precisamos todos os dias lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro de Deus? Não tem outro meio para que o homem venha a ser salvo. Isso está na lição da Escola Bíblica Dominical. O que é o Espírito então, pastor? O Espírito é aquele agente comunicador que tenta passar para nós o que existe no céu. Por exemplo, o que existe no céu?
levanta a mão quem já foi no céu. Ninguém é? Teve alguém que mandou uma mensagem, acho que vocês já até ouviram, né? Cadê aquelas pessoas que profetizaram do dia 16 de dezembro até dia 16, até dia 22, ia acontecer três dias de escuridão. E não faltou crente para perder sono. Não faltou crente para ficar apavorado, porque alguém estava falando na mídia que ia acontecer uma escuridão. E aí, tem gente que diz assim, ó, o que vai acontecer amanhã? O amanhã, Cléber, está na mão de Deus. Aleluia. A nossa vida está na mão de Deus. Aí o pastor colocou no WhatsApp, disse assim, eu quero desafiar essas pessoas que disseram que tal dia ia acontecer. Onde é que estão esses profetas? Que agora não vêm se retratar, por que não aconteceu o que falaram? Porque tem muita gente que vive pautando a sua vida atrás de profecias. A maior profecia que nós temos na nossa vida é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não mente, é a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando alguém se levanta, Deus, Ele mesmo disse, o próprio Jesus disse assim, ó, vai se levantar gente, vai dizer assim, ó, eis que o Cristo está aqui, eis que o Cristo está lá. E até tem um Henrique que anda por aí com as mulheres, e alguns abestados ficam olhando e dizem assim, é verdade, é um Cristo mesmo. É um Cristo, mas não é o nosso Cristo, Ele é Deus verdadeiro, santo, que não mente para ninguém, que não ilude ninguém, que não promete nada para ninguém, que não enrola ninguém, que não faz ninguém de bobo, de palhaço. Não, o nosso Deus é um homem sério, é um homem de caráter, é um homem que tem o que não se falar dele sem ter medo. Ele é santo, é maravilhoso, está aqui, passeia no nosso meio, e para Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Ele é verdadeiro. Tem gente que fica correndo atrás de tudo que ouve. Glória a Deus. Aí quando não acontecem as coisas, vai na casa de alguém profetizou, aí não aconteceu o que ele falou, porque não foi Deus que falou, porque Deus não se preocupa quando ele não fala primeiro, não está nem aí com quem falou. Ele diz assim, ó, quando aí daqueles que dizem que fui eu, não fui eu que disse, é a pior coisa. Aí tem gente que diz assim, olha, mas tem gente que está sendo curado, ó, olha aí, irmão, o diabo faz milagres. Você vai dizer, sim, o diabo faz milagres. E tem gente que pensa porque o fulano de tal orou e o ciclano foi curado, ele tem Deus na vida. Nem sempre. Deus na vida é a pessoa ter uma vida transformada. Deus na vida é você ter um nome escrito no livro da vida. Deus na vida é você ser um homem crente hoje, ser um crente amanhã, passar dificuldades, passar crise, passar provas e continuar sendo aquele crente firme. Pastor, mas eu fui naquela igreja, deu mistério, caiu gente, mas foi uma gentarada caída. Pergunta para aquelas pessoas quando levantaram, o que eles viram? Tem pessoas que dizem, por que você caiu? Ah, tenho vontade de cair. Esses crentes maduros, que não lê Bíblias, maduro no sentido que da fruta, né? Porque o crente maduro espiritual, ele não cai não. A não ser que seja um poder de Deus, assim, muito forte, igual o Ezequiel, quando ele viu, ele disse que ele caiu como um morto aos seus pés, porque era a glória de Deus, é o poder de Deus, e o poder de Deus faz com que a minha carne trema e eu tenha que me prostrar. Deus faz isso. A gente nunca pode dizer assim, ó, eu nunca vou cair. Eu posso cair na presença de Deus pelo poder, pela carga, pela manifestação da glória dele. Posso acontecer? Pode. Mas esse negócio de chegar e estar colocando a mão na cabeça, estar soprando e dizendo assim, ó, você vai receber, você vai sair daqui curado. A pessoa alimenta alguma coisa, cai no chão, levanta, não acontece nada, sai na rua culpando Deus, porque Deus falou e não cumpriu. Deus não falou, meu irmão. Quando Deus fala, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, Ele é Deus de milagres e maravilhas. E essas obras que acontecem na carne, que você vê e que não falta mídia para você assistir hoje, e que tem gente correndo atrás dessas pessoas que vão, olha, porque o fulano leva uma multidão, leva tanta gente, olha, lá na Aparecida também leva um monte de gente. Você quer ir para lá também? Não, eu prefiro ficar no Deus que tem a palavra de vida
precioso, ou você anda na carne, ou você anda no Espírito. Eu não quero que você ande cocheando entre dois pensamentos. Deus não quer dividir você com o diabo, Deus não quer me dividir com o diabo, Ele quer eu só para Ele, eu sou dele, e se você é dele, você perdeu a oportunidade de levantar a mão e dar um glória a Deus e falar, eu sou do Senhor Jesus, e o diabo não tem medo. Essa é a lição da escola dominical, irmãos. Tem muita gente que não vem, mas aqui na Mineira é uma benção a escola. O Espírito faz isso. E o Código 40 diz assim, que o Espírito que Deus manda para nós, ele veio para insuflar, encher, revestir, porque nós estamos vivendo um mundo minado. E se nós, crentes hoje, não da Assembleia de Deus, porque tem muita gente batendo no peito, eu sou crente da Assembleia de Deus e eu sou salvo. Não existe isso. Existe salvo em Cristo Jesus. Não tem salvo aqui e acolá. Tem salvo quem anda na verdade. Diz a Bíblia que o Código diz assim, olha, que o Espírito Santo, ou Espírito de Deus, que Deus coloca no nosso coração, eu não vou falar como Espírito Santo, porque eu queria dividir aqui entre o Espírito Santo e o Espírito de Deus na nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele vem para operar uns dons de maravilhas. E o Espírito de Deus que já está dentro de nós, quando nós... A diferença é quando Deus criou o homem e quando Deus criou os animais. Diz que nos animais, Deus soprou neles a vida. Só que no ser humano, e soprou Deus em nós o fôlego de vida. E esse fôlego de vida não é o fôlego que nós respiramos, o pulmão assim, o diafragma, não. Esse fôlego que nós respiramos é a presença de Deus dentro de nós. É por isso que Deus sempre trabalhou para que estivesse ao lado do ser humano. É por isso que você está aqui nessa noite. Você pensa que você está aqui na igreja porque é um culto de ensino, porque fulano de tal. Não, é porque Deus tem prazer que você seja salvo. Deus tem prazer que você ultrapasse os limites, as barreiras e vença o inimigo, e o teu nome venha estar sempre brilhando no céu. Aleluia. Graças a Deus. Às vezes assim, eu estou na igreja apenas porque eu sou um cara centrado, eu sou um cara que leio, eu sou um cara que ora. Glória a Deus por isso. Mas você está aqui porque tem um Espírito de Deus dentro da sua vida, te impulsionando. Como é que vocês conseguiram vir para a igreja hoje? Eu faço uma pergunta. Um dia quente como foi hoje, um dia pesado para quem trabalhou no sol. Eu sei que tem pedreiro que trabalha no sol, tem pessoas que trabalham no sol, tem pessoas que trabalham em uma empresa. Vocês estão aqui nesta noite para quê? Para ouvir eu? Não, vocês estão aqui porque vocês anseiam ouvir alguma coisa lá de cima. Você não saiu da sua casa para me ouvir, você saiu da sua casa para ouvir algo de Deus, e Deus tem algo para você. Ele diz para você, eu quero você para mim inteiramente. Eu poderia fazer uma conjectura que você vai dividir a sua esposa com alguém, ou você vai dividir o seu esposo com alguém. Você não divide, é seu. E Deus também não divide você com o mundo. Você é dele. Ele não abre mão de você. Ele quer você para ele. Você é dele. Você é propriedade exclusiva dele. Você pode ser cheio dele. Eu tenho que encerrar, né? Mas aí diz aqui, como é que eu vou andar no Espírito se a carne luta contra mim? Não é as mãos. Não. É o Espírito que está dentro. O Espírito da carne e o Espírito de Deus lutam um contra o outro. A Bíblia diz que é uma luta travada, uma luta espiritual. O Espírito quer conduzir você ao jejum, à oração, à leitura da Bíblia Sagrada, à meditação. A carne quer levar você para a folga, para uma saúde corporal, para um corpo sarado. Isso faz bem? Faz. Mas tem que cuidar para não virar vaidade. Nós temos que cuidar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E tem que cuidar para o templo não ser muito perequetado demais. Porque o templo, ele deve ser uma coisa discreta, uma coisa que não chame muita atenção. Você já viu aquele carro Ferrari? Ele chama uma atenção tremenda, porque ele é vermelho, bonitão. E aí hoje
não está faltando gente, eu vou enfeitar o meu templo da maneira que eu acho que deve ser enfeitado. Pergunta para ele como é que você deve enfeitar o templo que ele quer morar. Ninguém mais pergunta. Hoje, o que vem da mente se faz. Por quê? Porque é uma luta travada, nada mais faz mal, é relativo. A minha carne quer. Como eu quero que a minha carne, ou que a minha unha, ou que o meu cabelo, ou que a minha roupa combine com o esmalte, ou combine com o rímel, ou combine com sei lá o que se coloca, ou combine com o terno, ou sei lá, hoje acontece tanta coisa que você nem sabe mais o que faz, mas é a misericórdia de Deus que ainda nos mantém aqui nesta noite, e diz assim, mas não tem mais problema, pastor, não tem problema assim, nós ainda vivemos diante de um Deus que é santo, e que pede de nós que vamos andar em espírito. Eu não sou extremista e também não sou liberal. Não sou extremista e liberal. Agora, diz aqui, a morte espiritual acontece quando você alimenta as obras da carne. Como é que o Espírito de Deus morre dentro de nós? Como é que nós não sentimos vontade de orar? Quando é que nós não sentimos mais desejo de vir na igreja? Quando é que nós culpamos A, B ou C para não estar na igreja? Quando é que nós culpamos fulano, beltrano, ciclano pelo fracasso da nossa fé? É bem fácil culpar. Eu vou culpar o Sidney Sentinel, porque eu não gosto muito dele. Fazendo a ilustração do Sidney, meu amigo. Não gosto dele, agora eu vou me desculpar e não arrumar naquela igreja, então eu vou sair, deixa o Sidney fora. Eu vou ser da igreja porque eu não gosto muito do Lucas, eu vou ser da igreja porque eu não gosto muito do Rogério, então eu arrumo um subterfúgio, um escape, e o homem está cheio de razão, toda a vida colocando razão, eu tenho razão, eu estou saindo porque eu tenho razão, porque eu tenho razão, na realidade, nenhum de nós temos razão, todos nós É verdade, meu pai. dependemos da graça de Deus. E o apóstolo Paulo diz, ele foi muito enfático, disse, andai em espírito. Pastor, não é que está escrito 5:16. Andai em espírito. Andar em espírito nos ajuda a viver em santidade. De que maneira? Em nome do Senhor, o nome do Senhor vai ser exaltado. Sem Ele, nós não poderíamos agradar a Deus. Nem um homem, ninguém pode agradar a Deus se não estiver com o Espírito Santo lhe ajudando. Somente o Espírito Santo, diz o doutor Stanley Orton, né? Ele diz o seguinte, ele diz assim, que andar em espírito é ser guiado por Ele, e para ser guiado por Ele, obter vitória sobre os desejos e os impulsos da nossa, eu já falei, não é da mão, que a minha mão não tem vontade. A sua mão tem vontade? Não. Teus pés têm vontade? Não. O impulso que sai de dentro é que faz com que você tenha vontade. O Stanley diz o seguinte, que o que faz com que nós venhamos vencer a vitória sobre os impulsos da nossa carne, significa nós nos envolvermos e nos enchermos um pouco mais de Deus. Um pouquinho mais de Deus nas nossas vidas seria o suficiente para nós ser mais crentes, mais cheio do Espírito Santo, e não andar correndo atrás de tantas coisas que a gente ouve por aí. Vamos lá. Como é que o Espírito Santo pode controlar a minha vida, pastor? Olha, o Espírito, ele nunca vai controlar a sua vida se você não deixar, porque Deus é muito educado. Você já viu Deus pegar um agente prisionário? Fulano fez alguma coisa errada, veio o grupo tático, a polícia, chega ali, pega o camarada, forçadamente coloca ele num camburão, leva para um regime penitenciário, deixa ele preso lá, porque ele fez alguma coisa que feriu a lei civil. Ele é impulsionado, levado, obrigado a cumprir pena. Deus não faz isso com nós. Nós erramos, nós falhamos, nós dobramos os joelhos e dizemos, estou aqui para te perdoar. Amém, amém. Nós pecamos, erramos novamente lá na frente, dobramos o joelho, ele diz assim, estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ele não condena, você já viu? Não condena. Deus não condena, né, pastor? O Davi diz assim, olha,